fui dando bom dia conforme foram chegando. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos novamente. Então, a gente vai dar início à nossa terceira oficina do ciclo de discussão da temática Literaturas, Animação e Audiovisual, Ferramentas para Práticas Pedagógicas Antirracistas, Inclusivas e Afetivas. É importante sinalizar que esse projeto, né, de oficinas, né, se configura como um projeto de extensão ligado ao projeto de pesquisa, ao meu projeto de pesquisa, que é financiado pela FAPERJ, né, pelo Programa Jovens Cientistas do Nosso Estado, edital de 2019. O projeto se chama Relações Étnico-Raciais e Práticas Antirracistas em Instituições Educacionais, Perspectivas sobre a Formação de Professoras e Professores, né? Ele está baseado no projeto, né? E nós estamos baseados na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Educação, no Departamento de Ciências Sociais e Educação, e mais especificamente no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UERJ. Também baseiam, né, esse projeto, o Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, da FEBEF-UERJ, e o Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, né, o PPG-BIOS, programa em associação com a FRJ, Fiocruz, UERJ e UF. Né? Eu sou a coordenadora do projeto, né? E esse projeto ele propõe identificar e analisar o projeto de pesquisa, né, do qual essas oficinas representam um braço, né, em termos de atuação, de ações, né, de trabalhos também de pensar, de dialogar sobre a questão das relações étnico-raciais, das práticas antirracistas em instituições educacionais, como eu já disse. Ele propõe o projeto de pesquisa identificar e analisar que percepções e apropriações estudantes de graduação em pedagogia e do magistério de nível médio, normalistas, e também estudantes das áreas de saúde, né, constroem acerca das relações étnico-raciais no Brasil, e, em particular, como lidam com o racismo, preconceito e discriminação étnico-raciais no ambiente educacional. A pesquisa está, como eu já falei, sendo realizada na UERJ e em, pelo menos, um instituto de educação para a formação de normalistas localizado no estado do Rio de Janeiro. O que eu vou passar nesse segundo momento da oficina, né, eu comecei com uma proposta de introdução audiovisual, então trouxe assim, uma abordagem mais teórica, né, que vai embasar nossa perspectiva, né, ao longo das disciplinas do curso. E agora a gente vai para uma parte pensando a realização, né, o corpo como documento, né, que é o que vai aparecer, né, é uma proposta, né, eu acho que é quase uma proposta, assim, eu penso de um lugar estético, ético, cultural, né, que a Beatriz Nascimento nos faz, né, a partir do seu pensamento, assim, a partir do construto de ideias, né, e de valores que ela vai delineando, assim, né, ao longo da sua trajetória. Né? Então, é a partir desse viés, assim, desse norte que a gente vai começar a nossa aula. E aí eu trago aqui uma citação dela, onde ela diz: Ori significa uma inserção a um novo estágio da vida, a uma nova vida, um novo encontro. Ele se estabelece enquanto rito, e só por aqueles que sabem fazer com que uma cabeça se articule consigo mesma e se complete com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro, com a sua origem e com o seu momento. Então a gente está falando, né, aqui de um processo de consciência, né? A Beatriz está trazendo, né, ela traz a partir de Ori
essa ideia de um processo, né, de tomada de consciência de uma identidade que se dá ao mesmo tempo que é subjetiva, se dá também no âmbito coletivo. Então, ela está sempre pensando identidade a partir dessa coletividade, né? Nunca de uma forma, né, individualista ou desconectada, né, dessa relação, desse entrar em contato, desse entrar em relação. E aqui, seguindo, ela vai dizer, na medida em que havia um intercâmbio entre mercadores e africanos, chefes, mercadores também, havia uma relação escravo-escravo, como também de intercâmbio, uma change. Essa troca era do nível do soul, da alma, do homem escravo. Ele troca com o outro a experiência do sofrer, a experiência da perda da imagem, a experiência do exílio. Então, ela está falando aqui de partilha, né? Esse entrar em relação, eles nos colocam num processo constante de partilha, de troca, né? de fluidez, né? Então, de movimento, né? entre essas construções de subjetividades, esse partilhamento de experiências de vida, de experiências de dor, né? A gente talvez aqui possa trazer até mesmo a ideia de dororidade, né? Que a Vilma vai trazer, tão, né? Vai colocar de forma tão completa. Então a gente pode pensar também a partir desses elementos. E aí, seguindo, né, um comentário, né, que é do Alex, ele escreve, né, um livro sobre a Beatriz, onde ele traz os textos dela, os textos que ela né, poemas, né, os textos que entraram em Ori, que é o filme, né, que ela roteirizou, que ela, né, compôs os textos de narração, e ela faz também a narração. Né? Então ele traz isso sempre com comentários, esses trabalhos dela, e depois, no segundo momento, ele faz uma abordagem mais biográfica, né? E ele diz, para Beatriz Nascimento, o corpo se constitui e se redefine na experiência da diáspora e na transmigração. Por exemplo, da senzala para o quilombo, do campo para a cidade, do nordeste para o sudeste. Seus textos, sobretudo Ori, apontam uma significativa preocupação com essa redefinição corpórea. Neste tema, encontramos discorrendo acerca da sua própria imagem, da perda da imagem que atingiu os escravizados e da busca dessa ou de outra imagem perdida na diáspora. Então, isso vai ser uma questão cara a ela, falar dessa construção ou reconstrução, né, de uma identidade que foi perdida, né, ou que foi ocultada, silenciada, apagada, né, onde querem colocar no lugar do esquecimento, né. E aí ela vai trazer ela vai falar desse processo de trazer essa identidade novamente à memória, né. Por isso olhar para esse passado, olhar para essa experiência coletiva, né, olhar para esse viver coletivo, né, para esse ser estar no mundo e se relacionar com esse mundo, né, com os outros, com outros corpos. Então, ela vai falar desse resgate dessa memória e de reconstrução de uma nova identidade, porque essa identidade nunca mais vai ser a mesma. Né? Ela está sendo atravessada por uma experiência que significou morte em muitos sentidos, né, para milhões, né, de africanos que passaram pela essa captura, por esse sequestro, né, e do seu corpo, da sua identidade, da sua cultura, dos seus valores, da sua religião. Né? Então, em muitos níveis, é uma experiência, né, aniquiladora, né, de perda dessa imagem, de perda de quem você é, né, e de novo você precisa trazer à consciência essas vivências que ficaram, de certa forma, nesse passado, né, de certa forma obscuro, e você trazer novamente a memória para construir de novo em coletividade essa identidade, né, um resgate, né, dessa identidade agora em diáspora. E aqui um trecho da Mariana Graciotti, também é uma pesquisadora que estuda cinema negro, né, ela está pensando, ela faz essa relação, né, entre Ori e algumas obras do cinema negro, ela também traz isso no artigo.
Procurem o trabalho dela, é uma pensadora importante para a gente entender cinema negro. O intelectual camaronês, em A Crítica da Razão, que ela está falando, né, do Mbembe. O intelectual camaronês, em Crítica da Razão Negra, de 2018, faz uma leitura que nos ajuda a entender a declaração de uma identidade negra e as camadas de ser um sujeito racial que reescreve a própria história em um movimento que, em suas palavras, é ambíguo, autopossessivo, mas que proporciona a si mesmo o seu próprio fundamento. Essa escrita se esforça para fundar um arquivo, o que, no caso da história dos negros, é uma tarefa complicada, pois nem tudo que viveram como história deixou vestígios. E na ausência destes e de documentos historiográficos, como escrever uma história? Responder à pergunta "quem sou eu?" é mobilizar fragmentos de uma experiência que é fragmentada em si mesma. A de um povo pontilhado, lutando para se definir não como um compósito disparatado, mas como uma comunidade cujas manchas de sangue são visíveis por toda a história da modernidade. Então, a gente está falando de um processo que se dá sempre de modo coletivo, né, de reconstrução dessa identidade, de reapropriação dessa identidade que tentaram sequestrar junto com esse corpo, né, sequestrado em África e que vem para uma né, que está em diáspora. Então, há uma tentativa de mobilizar os fragmentos dessa experiência, né? Então, é uma experiência que é fragmentada em si mesmo. E existe um esforço, de trazermos esses fragmentos, né, e tentar reconstruir, né, o que estava quebrado, né, o que tentou se apagar. Agora, voltando, né, para a narração de Beatriz Inhorim, ela vai dizer: e a memória são os conteúdos de um continente, da sua vida, da sua história, do seu passado, como se o corpo fosse o documento. Não é à toa que a dança para o negro é um fundamento de libertação. O homem negro não pode ser liberto enquanto ele não esquecer o cativeiro, não esquecer no gesto que ele não é mais um cativo. Eu vejo muito essa visão da Beatriz a partir também, né, trazendo para a contemporaneidade, do que a Grada vem construindo, né, enquanto trabalho artístico, teórico, né. Ela fala também desse processo que vai do trauma cura, então todo o processo artístico dela, né, os textos dela, né, a forma como ela pensa a decolonialidade, ela faz esse mesmo movimento, que é ir do trauma à cura. Que é isso, esquecer o cativeiro, né, lembrar que ele não é mais cativo, e nesse movimento de consciência e de reconstrução dessa identidade, um processo coletivo, e que aqui, quando ela fala da dança, é um processo também performático, é um processo corpóreo, né, não é uma ideia de consciência que está desconectada do corpo, né? Como a gente vê no pensamento cartesiano, no pensamento ocidental e europeu. Né? Essa ideia do corpo desconectado da mente. Né? Ela vai trazer essa corporeidade negra como parte de todo esse processo de consciência, de construção de identidade, que não está centrado só no pensar. Ela diz também: é preciso a imagem para recuperar a identidade. Tem que tornar-se visível, porque o rosto de um é o reflexo do outro. O corpo de um é o reflexo do outro. E em cada um, o reflexo de todos os corpos. A invisibilidade está na raiz da perda da identidade. Então, na raiz, ali na origem, no fundamento dessa perda de identidade está a invisibilidade. Então, são corpos invisibilizados, né, interrompidos, interditados,
durante todo um processo histórico que não se findou nesse passado colonial, né, que se perpetua a partir de novas roupagens, né, e ainda está presente na contemporaneidade. Ainda é um desafio para nós, corpos racializados, pensar esta invisibilidade e essa perda de identidade que há entre nós, entre as nossas famílias, né, entre os nossos. E a gente precisa olhar para essa necessidade de resgate, a gente precisa olhar para essa identidade onde muitas vezes há lacunas, né, onde faltam pedaços. Então a gente precisa reunir esses fragmentos e tornar visível. Então ela fala, é preciso construir uma imagem para recuperar essa identidade. Né? E aqui a imagem, né, é no sentido mais amplo, né, possível, penso eu. É uma imagem que também, né, é signo, né, é símbolo, também representante, né, representação, mas não só do lugar visual, né, que a gente pode pensar, né, a partir de todos os aspectos de construção de imagem, de identidade. Né, e para a gente interessa especialmente a imagem em movimento, que é para onde a gente vai levar esses pensamentos para que essa construção de imagem em movimento, essa construção imagética também, né, se dê nesse âmbito, né, do audiovisual, da apropriação das narrativas, de construção de narrativas visuais, não como o processo que termina em si, né, mas como parte dessa construção imagética, né, dessa significação e ressignificação dos nossos valores, né, das nossas culturas, das nossas religiões, de todo o nosso passado e de uma memória que a gente quer recuperar e trazer à tona. Se as nossas ancestrais não tinham acesso a... foram silenciadas, elas não tinham acesso a meios de contar sua própria história, né? Tentou se apagar. Hoje nós temos meios também, né? E a gente vê que isso não é só de hoje, né? A gente está vendo aqui a Beatriz, a gente está vendo assim, uma série de pensadores negros que já vêm fazendo esse movimento, né? Mas trazendo agora para a nossa contemporaneidade, esse hoje também nos dá mais acesso à construção de narrativas que as nossas ancestrais não tiveram. Então, cabe a nós resgatar essas memórias e trazer visibilidade sobre essa história, sobre esses ancestrais, né, sobre todo o processo, o percurso histórico, social, que corpos negros, né, de pensadores, um corpo como fazedor de arte, como fazedor de cultura, né? Um corpo vibrante, um corpo que se movimenta, né? Em todos os... Eu não estou falando aqui de um saber acadêmico, né? É o saber em todas as dimensões, é um saber popular, é o saber das nossas culturas, né? É o saber, né, aprendido na experiência, né? Não é só saber teórico, mas o saber que advém da experiência. Então, todos os saberes, né, onde nós nos apropriamos para esse processo de construção de identidade, então jogar luz a esses saberes, a esses valores. E aí eu resgato aqui a citação do Mbembe, onde ele diz como se escrever uma história. Então, eu quero que a gente pense sobre isso, né? Mais do que simplesmente uma narrativa, como se escrever a nossa história, né? Enquanto povo negro, enquanto coletividade, também enquanto subjetividade, assim, né? Nós estamos no coletivo, nós estamos o tempo todo na relação, construindo a subjetividade a partir da relação, do estar no mundo, né? Da relação com outros corpos. E aí eu trago aqui uma citação do Zósimo Gugu, né? Que é uma referência no cinema negro, que foi um grande artista e cineasta e pensador, né, do cinema, que ele usou o audiovisual como uma arma, né, como um instrumento nesse processo de reconstrução de identidade. Né? O audiovisual é o que se tem de mais avançado como meio de comunicação entre os povos da Terra. O cinema é uma arma. Nós, negros, temos uma AR-15 e, com certeza, sabemos atirar. O Zósimo está falando aqui
no mesmo fluxo, no mesmo sentido, do que converge no mesmo sentido, né, do que a gente já vem trazendo aqui, né, da Beatriz, do Mbembe, né? A gente já está convergindo aqui numa mesma direção. Ele tá comprometido com o mesmo projeto, né? Esse projeto de construção de identidade, de comunicação, né? De pensar o cinema como um processo de construção, de resgate, de memória, de dar corpo, da visualidade, como a Beatriz fala, ao que está apagado, ao que foi silenciado, né? Ao que se tentou esquecer, né? Que é a nossa história, a nossa trajetória, de onde viemos. E aí eu queria que a gente jogasse, assim, olhasse, né, jogasse luz para esse texto, que é um texto da Ana Paula Lisboa, que se chama Um Buraco com o Seu Nome. Né? Então nós vamos ler juntas agora. Um buraco com o seu nome. Há essa foto e há um buraco com o seu nome. Houve o ano em que ela morreu, 93, eu acho. Eu acho porque acho que eu tinha 5 anos. Eu não tinha idade para entender, diziam os adultos. Eu não tinha olhos para entender. Eu não tinha ouvidos para entender, mas eu entendia. Entendia tudo, porque o entender não é só pelos olhos e ouvidos. Eu tinha uma pele preta que cobria todo o meu corpo, mesmo que ele fosse pequeno, e tinha a pele preta dos adultos, que cobriam o corpo todo deles. Era por ali que eu me entendia. Todos os meus poros podiam ouvir os gritos de desespero. Todos os meus poros podiam ver as lágrimas. Todos os meus poros podiam sentir o cheiro da dor. Eu só não podia medir o tempo, mas eu sei que o tempo foi muito. Eu me lembro do tempo do enterro. Me lembro de ser abraçada por muitas pessoas. Me lembro do meu pai que ficou comigo quase o tempo todo, porque a minha mãe só chorava e chorava. Todos os adultos choravam em volta de uma mesa alta e meu corpo pequeno. Eu não sabia o que estava na mesa. Meus olhos não alcançavam. Só meus poros sabiam. Até que meu pai levantou meu corpo pequeno, eu ainda consigo sentir as mãos do meu pai me segurando pelas 2 axilas. E então os meus olhos viram. Era uma mulher, de pele negra, cabelo negro e curto, roupa branca. Ela tinha algodão no nariz e os olhos fechados. Ela parecia dormir, mas a expressão não era de quem dorme. Eu acho que ela tinha a testa franzida, como quem está preocupada com algo. Essa parte, a da preocupação, eu digo que acho porque não sei mesmo se vi com os olhos abertos ou fechados. Durante muito tempo, um tempo que não sei contar, eu sonhei com a mulher. Não era pesadelo, não dava medo na criança de 5 anos. Era só sonho, lembrança. Acho que eram os meus poros tentando entender. A outra coisa que não sei se vi de olhos abertos ou se sonhei eram os girassóis. A mulher na mesa, que parecia dormir, preocupada, tinha uma cama de girassóis. Não só uma cama, um cobertor. Talvez por isso eu não tivesse medo. Os girassóis me acalmavam e me davam a certeza de que o sonho era bom. Mesmo depois de um pouco crescida, ninguém me dizia nada. Tudo eu tive que entender. Pouco se falava, inclusive. Às vezes, numa festa ou almoço, as histórias da mulher vinham. Falavam dela com saudade, de que ela não merecia morrer. Era aí que os olhos ficavam cheios de lágrimas. As vozes embargavam. Os olhos das vozes que embargavam não era só de amor e saudade. Era também de ódio, da raiva de quem pede justiça, como se quisessem gritar. Eu entendia tudo, mas se perguntasse, ninguém me dizia nada. E tinha as fotos. Pelas fotos, eu entendi que a mulher era alegre, mesmo que pouco sorridente. Era um meio sorriso, como de quem guarda um segredo. E tinha música. Aos domingos, quando alguém colocava na vitrola um disco de samba, sempre lembravam dela. E tinha as coisas. A mulher era a mulher de ter coisas bonitas. Roupas, maquiagens, perucas, lembranças de viagens, discos, plantas. E tinham os amores.
Diziam que todos os homens se apaixonavam por ela. Contavam histórias de disputa entre eles, mas no fim da história, a voz de quem contava ficava baixinha e triste com a frase: de todos, ela escolheu o que acabou com a vida dela. Desse meus poros também me lembram, era alto e... Não, desculpa. Desse, meus poros também se lembram. Era alto e magro. Tinha uma cor preto acinzentada e usava um chapeuzinho. Que desperdício de memória eu me lembrar mais dele que dela. Dela eu tenho apenas a sensação que ficou nos meus poros. Eu me lembro de abraço, mas lembro pelo corpo, não a imagem deles em mim. O que existe é um buraco. Há um buraco que eu não entendo, vó. Nenhuma célula do meu corpo entende o buraco da saudade que tem o seu nome. O nome que é também o meu. Há um buraco que, quando eu entro, eu não te encontro. Mas encontro a minha mãe. Encontro a sua forma de sentar e de sorrir, aquele meio sorriso. Eu encontro o mesmo pé com os dedos flexionados. Eu encontro os olhos cheios de amor enquanto seguro os filhos. No buraco, eu também me encontro. Dizem que temos a mesma forma amorosa de estar no mundo. A paciência de ouvir os outros e que herdei a sua lentidão. Sim, temos um outro tempo de ser. Mas há o buraco da sua voz que meus poros não conseguem ouvir. Há o cheiro e o gosto da sua comida que as histórias que entendi não colocavam na minha boca. Há o buraco das coisas que eu deveria ter aprendido, como costurar ou trançar o cabelo. Coisas que aprendi, mas que queria ter aprendido contigo. Eu daria tudo para te ouvir cantando fundo de quintal. Se parte da gente já vem ao mundo dentro da avó, então há um buraco no que eu sou no mundo. Esse texto lindo é o texto da Ana Paula Lisboa. Ela é escritora, ela foi uma dos talentos impulsionados pela FLUP, pela Feira das Periferias, pela Feira Literária das Periferias. E ela, se eu não me engano, ela é de Maré. E hoje ela vive em Luanda, ela fala que vive entre o Rio e Luanda. Ela toca casas, de espaços de produção de arte em Angola. Ela se apresenta aqui, ela foi escritora desde os 14 anos, publicou contos, poesias, coletâneas nacionais e internacionais. Na época do texto, ela escrevia para a revista Asmina, para uma revista americana e também para o segundo caderno do jornal O Globo. A Ana, por exemplo, no texto dela, ela traz uma série de memórias relacionadas ao cheiro, as memórias do sentir. Ela não tem tanto uma imagem da avó na memória dela, mas ela tem um sentir, ela lembra das sensações, ela lembra dos contatos, ela lembra do toque, do cheiro, da voz, do que gostava. Então, é como se aquele corpo que não, se descorporificou e esses fragmentos ficaram na memória dela. Então, é um corpo que se fragmentou, essa memória ela se fragmentou. Então, ela vai reunindo esses fragmentos de memória para contar uma história. Quando ela está querendo entender essa mulher, essa identidade, ela está falando também da identidade dela, está falando como isso afeta, como afetou na construção dessa identidade dela, ou dessa identidade familiar, porque ela traz o tempo todo a forma como a família se relaciona também com essas memórias, que afetam ela também. Então, ela nunca se relaciona de um lugar solitário com essas memórias, está sempre também atravessada pelas memórias dos outros, pelos que eles trazem, e num lugar assim de uma criança, nesse lugar da criança desacreditada, no mundo de adultos, no mundo adultizado, onde a criança não estaria vendo, não estaria compreendendo, ou seja, ela não faria esse processo que é exclusivo dos adultos. Não, como corpo no mundo, ela também vive esse processo de luto, de resgate de memória, de juntar esses fragmentos, de juntar esses pedaços para reconstruir uma memória, porque isso faz parte do processo de construção de identidade dela.
Então, ela com 5 anos já está vivendo esse processo, né? Não importa a idade, né? Porque a gente muitas vezes desqualifica, deslegitima, né, o lugar da experiência para a criança, né? É tudo assim, a criança vai esquecer, não vai lembrar. E não é bem assim. A gente lembra de sensações, a gente tem uma memória que é sensorial, né? A memória, ela não é só visual, né? Ela guarda o toque, ela guarda os cheiros, né? Ela guarda os gostos, né? Então, tá tudo isso na nossa memória, tá tudo isso, né, no nosso registro sensorial, né? De relação. A gente entra em relação com o mundo e com os outros desse lugar sensorial, né? Não é só de um lugar verbal ou cognitivo, intelectual. Nós recebemos e sentimos, percebemos o mundo, né, e as relações a partir de todos os sentidos. E a criança, naturalmente, também faz esse mesmo movimento. A gente tem que cada vez mais democratizar a experiência artística, a experiência estética, porque ela é expressão humana, né? Ela é parte da expressão humana. É a nossa forma de se colocar no mundo. Então, não é prerrogativa exclusiva, né, de artistas, né, de pessoas que estão no meio artístico. Ela é um bem, né, humano, né, um fazer humano, uma experiência humana, né, uma forma de nós entendermos o mundo e nos entendermos nesse mundo. Quando a Beatriz fala lá da consciência, né, da tomada de consciência, então ela faz parte desse processo, né? Ela faz parte desse processo da gente processar, né, da gente olhar para esse passado de um outro lugar, né? A Ana olha desse passado, não mais como aquela menininha de 5 anos, né, que sentia, mas não entendia bem o que estava sentindo. E também não precisa entender, sabe? O sentir, né, o sensorial, a percepção, não é pelo caminho do entender, né? A gente está falando aqui do caminho do sentir. Essa é a experiência estética, né? Vai para além da ideia de entender, de compreender, de racionalizar. Né? É a experiência de entrar em contato, de viver o encontro, de viver a relação, né? De se entregar, né? Exige uma entrega. Então, ela olha para esse passado agora de um outro lugar, né? De alguém que está entendendo, né? Que está se entendendo a partir dessas memórias, né? Que está se construindo a partir dessas memórias. Mas esse processo não se dá exclusivamente de forma cognitiva, intelectual. É um processo que é sensorial, que nos atravessa de muitas formas. E que a gente tem que pensar, abandonar a ideia do entender, do racionalizar, para experienciar do lugar do perceber, né, do entrar em relação. E aí criar um sistema de imagens, né, que desperte, né, emoção do seu público, que desperte a atenção desse público, né, onde você possa dizer algo para além da sua história pessoal, íntima, né, onde quando isso é o atravessar, é o encontro, né, o que a gente está buscando aqui é a experiência do encontro. Então é partilhar a sua história, né, de um lugar da memória que vai ativar também a memória do outro, que vai fazer com que o outro se identifique, que vai fazer com que o outro faça conexões, né? Que vai fazer também com que o outro experiencie, se entregue. E essa escrita a partir do corpo, a partir do gesto, do movimento, né? Então, é atravessar o esquecimento, o corpo e o documentário performático, né? Então, o corpo como documento e essa proposta do documentário performático. Né, intimista, né, construída a partir, né, das experiências, né, de uma foto, né, de alguma memória. Então, o gesto como escrita, o olhar como corporeidade, né, como uma forma como você se relaciona com o mundo, como parte desse corpo, né, de corpos que entram em relação, né, o olhar como registro, o olhar como memória, né, o olhar no sentido mais amplo, né, jogar luz sobre algo. A corporeidade, né, pensando no corpo, e a oralidade, a experiência, né, que a experiência se traduz por essa relação corpo né, e oralidade, né, essa experiência, a forma como nós entramos em relação, né, gestualidade, né, com o mundo. Então,
a partir da experiência, né? A gente mobiliza corpo, a gente mobiliza, né, a oralidade, a gente mobiliza, né, as memórias sensoriais, né, nos nossos sentidos, todos os sentidos. Então, a gente está falando da escrita por meio do gesto, a partir do corpo, da corporeidade, né, como movimento, para construir essa escrita imagética de vivências e memórias, né? Então, a gente está falando aqui, apropriando o termo da Conceição Evaristo, da escrevivência imagética como produção de vida, como produção de memória, como invenção de vida e como invenção de memória. Essa experiência do exercício é uma experiência que não está preocupada com o resultado. Essa experiência ela não está preocupada com o produto. O que importa ali é o processo. É isso que vai te mudar, é isso que vai te marcar, sabe? É isso que vai te afetar. Então, o que é bacana desse exercício é revisitar essas memórias. É ser agora um outro corpo que está olhando para essas memórias de um outro lugar, né? Que está acessando essas memórias de um outro lugar, de um lugar consciente, né? De um corpo que já se construiu, né? E que a gente está sempre no processo de construção, né? Acho que a gente morre e nasce muitas vezes, né? A vida inteira, durante toda, né, o nosso percurso de vida. Então a gente está nessa cadência constante de nascer e morrer, né? De morrer e nascer. E aí, olhando para trás, né, a gente olha essas imagens, a gente acessa essas imagens de um outro lugar, não é só do lugar da memória, mas de uma memória que está pensando, né? Olha o Ori, olha a consciência, né? Pensando sobre esse processo de construção de identidade, o que a experiência estética e sensorial nos proporciona, né? Então, atendam ao convite, né? Atendam esse convite. Então, vivam essa experiência, experimentem. Vai estar para além de ser de uma determinada área. Não acreditem na ideia de que o audiovisual é prerrogativa exclusiva de um grupo de pessoas, né? Porque se a gente fosse pensar por esse lugar, a gente ia achar que o audiovisual é a prerrogativa exclusiva da branquitude, né? Porque são eles que acessam, né? São eles que controlam, né? Inclusive as imagens que fazem sobre nós. Ou então, ou a gente apropria isso e a gente constrói as nossas próprias imagens, as nossas próprias narrativas, ou a gente deixa o outro contando sobre a gente eternamente, né? Contando de um lugar do estereótipo, de um lugar que desqualifica, desumaniza, objetifica. Então, a gente precisa se apropriar cada vez mais. E todos nós, né, vivemos, né, aqui, né, nesse espaço, nessa sala, todos nós vivemos numa sociedade, em sociedades audiovisuais, né? Então, minimamente, a gente domina essa linguagem, né? A gente vai, talvez, pensar um pouco nos soviéticos, né? Do cinema soviético, que determinaram os caminhos da montagem. Então, eles tinham esse desejo, né? Eles queriam que o audiovisual fosse uma linguagem universal, né? Então, por isso, essa coisa da imagem, né? Então, se construiu toda uma linguagem a partir da montagem, né? Da construção de planos, onde as pessoas pudessem ver e entender uma certa história em qualquer lugar do mundo, sem a barreira, né, da língua falada, né? Sem as barreiras das línguas faladas, né? Então, você conseguiria assistir uma imagem, independente do país em que você estivesse ou do idioma que você falasse, né? Então, era a ideia de construir uma linguagem universal que vai vir dos primeiros momentos do cinema, né, da década de 1910 a 1920, onde começa a se desenhar, de fato, uma linguagem audiovisual, né? Porque até então não se tinha uma linguagem, né? Eram experiências, né, intuitivas, né? Era um conhecimento que vinha da experiência, do pegar, filmar, né? Do ligar a câmera e filmar. Agora não, a gente faz isso de uma forma muito consciente, né? É um processo que é o tempo todo pensado, né? A gente está refletindo sobre, então a gente faz escolhas, né? A gente não está mais no lugar do acaso, né? Do imprevisto, né? Somente também, né? Não tenho dúvida que hoje também a gente também se relaciona desses lugares. Mas existe uma linguagem que todos nós estamos mais ou menos iniciados, né?
porque a gente vive numa sociedade audiovisual, a gente está o tempo todo consumindo filme, a gente está o tempo todo consumindo conteúdo na televisão, conteúdo na internet, né, conteúdo visual, a gente é o tempo todo impactado por imagens, né, bombardeado até, no certo nível, assim, no excesso de imagens. Então, a gente tem que se apropriar dessa narrativa de um lugar, né, é um bem, um fazer, um bem cultural humano, sabe, de toda a humanidade, não é prerrogativa de um grupo, de uma elite, né, ou de uma branquitude, né, ou exclusiva de artistas, né? A experiência artística constrói a nossa identidade, a experiência estética constrói também a nossa identidade. A gente não tem que achar que isso não é pra gente, sabe, ou que isso o capitalismo foi lá e fez isso no mercado, então colocou esse conhecimento, essas ferramentas na mão de grupos, na mão, né, de um número limitado de pessoas, mas a gente precisa entender o audiovisual de um outro lugar, né? Então, o que eu estou tentando trazer aqui é esse convite para a gente olhar para o audiovisual, né, para o vídeo, para a imagem de um outro lugar, ou seja, esse lugar da experiência estética, construindo a nossa identidade enquanto corpo racializado, né, enquanto indivíduo que tem as suas subjetividades, né, tem, né, as suas particularidades, né, cada um, né, tem as suas diferenças, nas nossas dissidências, nossas semelhanças. Então, é pensar o audiovisual desse lugar. Por isso, esse audiovisual está no nosso espaço também de profissional, né, no espaço pedagógico, no espaço da escola, né, no espaço do fazer clínico também, por que não? Para quem é da área da psicologia, né, o espaço da escola, né? Então, trazer para o nosso cotidiano aquilo que nós consumimos com frequência. Então, não só do lugar de quem consome, de quem é espectador, mas também de quem produz. Né? A gente produz imagem o tempo todo, a gente está, né, durante o dia a gente está fotografando, a gente vê uma coisa, a gente filma, né? Então isso é registro, mas também é construção de sentido, é construção de mundo, né? É significação de mundo, é construção de identidade também, né? Isso faz sentido, a gente não está simplesmente fazendo registro, a gente escolheu, é uma escolha, a gente escolheu gravar, a gente escolheu registrar, né? Aquilo faz um sentido, né, para quem fez essa escolha, né? A gente está nessa encruzilhada de visual, sonora, né, de milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí a gente escolhe, né, o momento que a gente acha que tem que registrar, a gente escolhe a imagem, a gente escolhe o lugar, a gente escolhe o olhar, a direção, o enquadramento, a gente faz escolhas, né, que tocam, né, a linguagem, que perpassam a linguagem visual o tempo inteiro, né? Então a gente escolhe o ataque, né, que é o ver, o ataque, né, esse exercício de ligar a câmera, de posicioná-la, de visionar, né, de escolher o enquadramento, de escolher o que vai ficar dentro daquele quadro, o que você não vai filmar, quanto tempo você vai filmar, qual é o trecho que te interessa. Então, tudo isso são escolhas. Nós estamos fazendo essas escolhas, conscientes ou não disso, nós estamos fazendo essas escolhas o tempo inteiro. E, às vezes, a gente não percebe, não pensa sobre elas, não reflete sobre elas. Então, o que eu estou chamando aqui para a gente fazer é justamente essa experiência de ter mais consciência de um processo que a gente já executa no nosso cotidiano, que já é realidade no nosso cotidiano, né? E que a gente acessa de muitas formas, mas de um lugar agora mais consciente, mais pensado, de quem reflete, né, sobre esse processo, né? Rogério resolveu casar. Conheceu Lúcia. Desejaram Ana Carla. Sonharam com Rogério Júnior. Fecharam a fábrica com Arilúcia. As histórias que não cabem numa foto ficam na mente. A imagem revisitada é como uma semente que brota, que cresce e dá vida a novos frutos. Com a memória acontece o mesmo.
ensejo de silêncios, lembranças, outra dimensão do tempo, que não contém limites, que requer movimento, como a hélice do helicóptero, que precisa de girar. E nesta sintonia, momentos de afeto e alegria, pai, mãe, 2 filhos e uma filha, apresento-lhes nossa família. E aí o Instituto Moreira Salles ele convidou alguns realizadores, né, realizadores negros, para pensar, né, para repensar narrativas a partir do contexto do isolamento social e da pandemia, que é o programa Convida. Né? Então eu trouxe um pouquinho a narrativa que a Safira construiu dentro dessa proposta, o Gabriel Martins e a Everlane. O que eu trouxe aqui foram as narrativas cotidianas, que aí já são memórias não mais de um passado, mas de um futuro possível. Né? Então, a partir dessas memórias, na construção de um hoje, de um agora, a Safira, ela meio que fala das mulheres dessa família, assim, desse matriarcado de mulheres na família dela. Então, ela faz um registro desse contemporâneo, desse agora, dessas mulheres, dessas várias gerações, né? que é esse nome, nascente. Né? Então, ainda está partindo dessa ideia de pensar a memória. E isso foram né, narrativas criadas no contexto né, da pandemia. Né? Como é que a gente pensa né, as nossas narrativas né, a partir desse lugar né, do privado, né, do doméstico, né, do isolamento, do Gabriel Martins, que é Movimento, também dentro do mesmo programa do programa Convida né, do Instituto Moreira Salles. E ele trouxe né, uma outra proposta também de ficcionalização do seu cotidiano, né, de ficcionalizar, de se autoficcionalizar. Então a gente viu agora foi o Gabriel com Movimento. Né, e vamos agora para da Everlane, que é A Gente Acaba Aqui. E aí ela trabalha com essa coisa do PIB, que eu acho muito interessante, né? Traz uma simbologia em torno da ideia do luto, né? Da perda. Então ela vira essas imagens todas, né? Para o preto e branco, né? Então, e também constrói essa narrativa, né? Falando da morte de uma forma muito leve, assim, muito natural, né? É isso, né? A morte é um processo natural, embora o luto, né, seja muitas vezes um tabu, né, discutir sobre o luto, mas ela traz esse lugar do cotidiano, né, dessas narrativas, né, do cotidiano e da memória. Então são 3 narrativas que estão trabalhando, né, memória a partir das experiências, das vivências do cotidiano em família, né, desse estar em família, de protagonismo dessas famílias negras. As 3 têm essa relação, as 3 têm uma presença forte da religiosidade, né, e eu acho isso muito interessante, né, que a gente tem 3 narrativas de realizadores
diversos, narrativas diversas, né? De partes do Brasil assim diversas, mas todos estão ali atravessados pela religiosidade no seu cotidiano. Está muito presente, né? Então acho isso uma coisa muito interessante. Eu acho que diz muito sobre, né, as nossas famílias, né? A presença do corpo, né? Todos eles, o corpo é muito importante, né? O corpo conta a história, né? Então quando a gente olha para essas imagens, a gente olha muito para o corpo, né? A gente entra em relação, a gente se relaciona com essas imagens desse lugar do corpo, e também da performance, né? Pensando performance, né? Como toda essa corporeidade, gestualidade que comunica, né? Que nos coloca em relação com o mundo. E eu acho que o Gabriel tem uma coisa bem interessante, ele traz, né? Ele tem essa talvez num outro, mas acho que a questão da pandemia, né, que nos coloca nesse isolamento, às vezes nos deixa mais autorizados para trazer muito desse relato, dessas vivências cotidianas, né, a partir das redes sociais, né? Então ele coloca ali áudios, né, que ele troca com um amigo, né? Então aquilo, né, constrói uma camada de afeto, né? A gente sabe que ele está contando um filme, ele está como se fosse um filme carta, onde ele está contando para esse amigo desse cotidiano, né? E, já que eles estão com dificuldade de se ver, de se encontrar, então ele faz, né, um trabalho que conta um pouco desse cotidiano, como é que está sendo esse processo de viver recluso com a filha, né, que está ali crescendo, e aí ele está o tempo todo, né, mostrando, né, muito claramente esse cotidiano, sem embelezamento, não vou mostrar, não, ele mostra ali a fralda, né? É isso, é o processo do que a gente vive no cotidiano quando, né, cuida de um bebê. Ele traz isso, né? E ele faz até uma brincadeira, ele aponta, né, a câmera, né, para o espectador. Quem é que tá filmando quem, né? Quem é que tá vendo quem, né? E aí, a partir do celular, né, quando ele traz o celular para a narrativa, aí as imagens elas são verticalizadas, né? E aí começa a entrar um conjunto de imagens feitas a partir de aparelhos móveis, né? Então, todas as imagens verticalizadas, imagens da internet, né? Um acervo, né, pessoal que as pessoas publicam na internet. Então, ele se vale disso para contar um pouco dessas histórias, né? Trazer um pouco... e tá sempre o corpo no lugar de performance, né? É a dança, né? São os meninos dançando passinho, a senhorinha dançando, né, bailando. Então, também é esse corpo vivendo o mundo, experimentando a partir do cotidiano e a vida, a partir desse lugar da performance. Então, é isso, produção de vida, produção de sentido, né? Pautar a nossa existência no mundo, né? Então, acho que fala muito sobre isso, essas narrativas. Gosto muito das três, né? São filmes que eu acho que dialogam muito. Acho que da Safira também ela traz a performance, né? A irmã, eu acho, a irmã dela. E o da Iverlane é impactante, porque quando a gente chega ao final, ela revela que a maioria das pessoas que estavam ali, que a gente está, né, se relacionando com aqueles personagens, já morreram também, né? Em um espaço aí de 9 anos, né? Teve uma série de pessoas, né? Então tá falando também de memória pós-morte, né? Como é que a gente... o que a gente faz com essa memória, né, dessas pessoas que se foram. Ela está fazendo esse exercício de lembrar, né, de eternizar esses momentos.